Bem-vindos à 35ª edição do Roda Viva. Um programa que hoje, mais do que nunca, leva um pouco do mundo até os Açores e traz um pouco dos Açores até o mundo. Eu troquei isto, mas fica bem na mesma. Dá para perceber. Pierre de Lalande, Pedro Gomes. Se o programa fosse gravado, voltávamos ao princípio, mas como isto é quase um direto, vamos sempre para lá. Os Açores são a porta de entrada na Europa, mas há quem diga que são também a porta de saída da Europa. A Europa que começa no Ilhado de Monchique, também acaba no Ilhado de Monchique. Os açorianos, desta vez, em que fomos chamados a escolher os nossos representantes no Parlamento da União Europeia, não acudiram, tal como têm feito noutras eleições. Pedro Gomes, começamos numa perspectiva mais internacional dessas eleições. Nós hoje vamos ter pouco mais temas do que este. Temos muito para dizer sobre o ato eleitoral do passado domingo do Açores São Cristos Milagres. Depois da pulverização que vimos de partidos na Alemanha, de uma vitória já esperada do partido do Brexit na Inglaterra, que mais há a dizer do novo panorama parlamentar deste novo ciclo que se vai começar agora na Europa? Eu creio que a palavra é incerteza, ou dizendo de outra maneira, o dia da reflexão costuma ser o dia anterior ao ato eleitoral. Eu creio que o dia da reflexão, no caso das eleições europeias, passou a ser a segunda-feira após as eleições. Aqui a fazer. Após as eleições. Ou a tentar fazer. Porque o que é verdade é que no plano europeu e em termos de representação no Parlamento Europeu, nós percebemos que mudou um conjunto de paradigmas a que estávamos habituados. Os dois partidos que durante o pós-guerra e após o pós-guerra governaram a Europa com peso, com influência decisiva, os partidos europeus, os grandes partidos europeus, o PPE e os socialistas e democratas, perderam um número significativo de mandatos. Continuam a ter em conjunto uma maioria no Parlamento Europeu, mas a maioria não é tão confortável, o que significa que a eleição, desde logo, a confirmação parlamentar do Presidente da Comissão, o programa político da Comissão e um conjunto de designações para lugares institucionais no Parlamento Europeu vão obrigar a alianças, se calhar diferentes, a geringonças em relação às quais nós não estávamos habituados e a Europa não estava habituada, para conseguir assegurar, de facto, quer estas eleições, quer as designações e confirmações parlamentares, quer a aprovação de programas legislativos, o programa legislativo, o programa de ação da própria Comissão Europeia para o mandato de 5 anos. Eu creio que esta é a primeira novidade que resulta destas eleições. Em segundo lugar, eu creio que os partidos sufragistas, populistas, nacionalistas, soberanistas, melhor dito, não é sufragistas, soberanistas e populistas, cresceram. Não cresceram tanto como se estimava, mas ainda assim têm um resultado apreciável no Parlamento Europeu, à esquerda e à direita. Isto é preciso também assinalar este aspecto. Estes partidos soberanistas e populistas, o discurso populista e soberanista que graça em vários países europeus, não é só um discurso de direita ou de extrema-direita, é também um discurso... Esse discurso periga a construção do projeto europeu? Sim, porque a lógica destes partidos é uma lógica de se apresentarem às eleições europeias contra o projeto europeu. Confirmarem no plano nacional a sua legitimidade política, partidária, democrática, mas com uma afirmação clara também de destruição da própria União Europeia. E nós vamos olhando ao longo dos tempos a tendência de votação, cruzando aqui o resultado das eleições europeias com os resultados que aparecem no plano nacional. E nós, de facto, verificamos da Espanha à Alemanha, ou passando pelo partido do Sr. Orbán na Hungria, ou pelo FIS na Polónia. O que nós vemos, de facto, ou a Liga em Itália, o que nós percebemos é que, de facto, estes partidos... O Nacional em França. Que agora é a Rassemblement Nacional, mas que vamos percebendo que eles se estão a afirmar paulatinamente no plano europeu. O que significa que, não tendo tido aquele resultado que se julgava que podiam ter,
não deixam de ter um discurso que está presente no eleitorado europeu. E este discurso é um discurso perturbador. É um discurso perturbador, sobretudo porque, se cruzarmos também este dado com a circunstância de, a semana passada, ter saído uma sondagem do European Council of Foreign Relations, feita em 14 países europeus, excluindo Portugal, e outros também, mas desde logo Portugal, a maioria dos inquiridos acha que a Europa vai se fragmentar nos próximos 15 a 20 anos. Este sentimento de fragmentação e de diluição da Europa está presente num eleitorado e está presente de uma forma cada vez mais expressiva do ponto de vista eleitoral. Nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições nacionais, em partidos que são, de facto, contra o projeto europeu. Não estou a falar aqui do caso do Reino Unido, porque o caso do Reino Unido é um caso muito diferente de tudo o resto. É um caso esdrúxulo e o partido do Brexit tem uma origem muito própria. Com certeza teremos tempo de falar um pouquinho da situação do Reino Unido, mas de facto, eu creio que temos este resultado. E depois o terceiro dado também é uma subida também interessante dos partidos verdes no plano europeu. Um pouco por toda a Europa. A Alemanha, os verdes asseguram um segundo lugar. Em Portugal, espantosamente, o PAN, que tem um discurso que não é só dos animais, mas é também um discurso preocupado com as questões ambientais, com as alterações climáticas, com a proteção do ambiente, tem um resultado extraordinário, elege um deputado, tem 5% de deputado, confirma-se... Já vamos à questão nacional, mas ainda no plano internacional, Piedade, configura-se o aparecimento de novos grupos, de pequenos grupos no Parlamento Europeu. Entre eles, um grupo, por exemplo, dos partidos mais preocupados com as questões ambientais. Eu penso que sim, e é talvez um sinal de esperança que pode haver face a tal expressão da extrema-direita que não se concretizou, e felizmente que não se concretizou. Os tais eurocéticos não deixam de estar lá e não deixa de ser necessário alianças entre, particularmente, os partidos que defendem a Europa e esses tais pequenos partidos que se formaram ou que cresceram com estas eleições europeias. Se nós analisarmos as últimas movimentações dos líderes europeus nestes últimos dias após o ato eleitoral, tem sido de criar acordos e criar alianças no sentido de criar uma maioria estável no Parlamento Europeu que permita, inclusive, também escolher os próximos líderes. E se somarmos os socialistas, os sociais-democratas, os verdes e os liberais, há um total de 327 lugares e para que haja uma maioria é preciso 376 lugares, o que faz com que esta frente democrática progressista que está sendo estruturada, ou está sendo construída em parte a partir de Macron, com o apoio de António Costa e de outros líderes destes grupos políticos, vai porventura ter que recorrer a um grupo que cresceu também nestas eleições europeias, que são chamados não inscritos, que não estão em nenhum dos grupos anteriores, portanto não estão nos verdes, não estão nos liberais, mas que representam pequenos núcleos de eurodeputados. E se calhar vai ser importante para conseguir esta maioria. Por outro lado, penso que vai ser mais difícil para os partidos à direita do PPE, portanto, conseguirem, a não ser que o PPE abdique de alguns princípios de defesa da Europa, porque o que nós encontramos à direita do PPE são essencialmente os eurocéticos, é uma extrema-direita ou partidos extremistas, mais nacionalistas, mais populistas, e, obviamente, também, onde se inclui também o tal partido do Brexit, que não é propriamente um partido a favor da Europa, mas antes pelo contrário. Portanto, há realmente aqui uma necessidade de negociação e isso vem um bocadinho... Até porque os deputados do Brexit são deputados just in case. A prazo. A prazo, exatamente. O que é interessante com estas europeias é que um modelo de indicação de presidente para a Comissão Europeia que tinha sido aprovado no Tratado de Lisboa e que é a indicação de um candidato principal, ou tem um termo alemão que é Spitzenkandidaten, esse modelo não é muito aceito por Macron, é defendido por Angela Merkel e aparentemente as duas figuras que se apresentam de um lado da Alemanha, que tem a ver com o candidato Weber e o candidato apoiado pelos socialistas e sociais-democratas, que é o Timmermans, aparentemente há aqui uma grande tensão
E esta figura de votar num candidato indicado por uma força política parece não colher apoios. E, portanto, realmente, estas europeias vão dar força à experiência vivida em Portugal e na Espanha, ou seja, a tal experiência da geringonça, ou seja, vai obrigar que as forças com maior representação do Parlamento Europeu conversem, dialoguem com forças mais pequenas, com forças com menos expressão política, mas que consigam as alianças necessárias para criar o tal apoio no Parlamento Europeu e, sobretudo, criar o apoio necessário para a eleição do Presidente da Comissão Europeia, que tem que ter no Parlamento 72% dos Estados-membros e 65% da população europeia. Portanto, ou seja, não é uma mera 50+1, né? Portanto, há que ter uma maioria confortável no Parlamento para garantir que o Presidente da Comissão Europeia é eleito ou é votado favoravelmente. Portanto, eu penso que há aqui um quadro novo. O que é também interessante... Um quadro que vem reforçar, não vem reforçar poderes formalmente ao Parlamento, mas que vem dar importância ao Parlamento na escolha da Comissão. Exatamente. E um aspecto que é muito interessante e que é estranho ao mesmo tempo é que, dentro das figuras que atualmente ocupam os lugares de relevo na Europa, seja no Parlamento, na Comissão, no Conselho Europeu, no Banco Central Europeu, há uma maioria, quase que diria assim, de pessoas oriundas da Itália. E, no entanto, a Itália votou, Salvini votou anti-Europa. Mas ela tem, portanto, se a gente for ver as figuras, temos o caso do Presidente do Parlamento Europeu, que é italiano, temos o caso do Presidente do Banco Central Europeu, que também é um italiano, e o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, que também é um italiano. Uma italiana, no caso, uma italiana. Uma italiana. Portanto, ou seja, é interessante ver como a Itália está em lugares de representação da Europa e, no entanto, a Itália não votou favoravelmente a Europa. Portanto, há aqui um contraste. E são estas 5 figuras que estão em causa neste momento. Também em Portugal há alguma desconfiança em relação aos nossos representantes na Europa. Há sempre uma espécie até parece inveja, não é? Dos nossos políticos na Europa. Será que o fenómeno da Itália é parecido? É possível que seja. Portanto, há sempre aquela ideia de que são lugares muito bem pagos e que são lugares e é um facto, que não deixa de ser uma elite política dentro do contexto da Europa, os 730 eurodeputados e todas estes comissários, todas essas figuras que têm nas suas mãos diretivas e orientações que vão impactar em milhões de pessoas. Portanto, nós temos que pensar que as decisões tomadas, sobretudo na Comissão Europeia, porque também sabemos que o Parlamento Europeu não é produtivo do ponto de vista das orientações legislativas e das normas que nós temos que aplicar, mas a Comissão Europeia, sim, tem um peso muito grande e, portanto, qualquer país aqui, e é interessante que estas negociações para estes cargos que eu referi, são negociações feitas entre Estados-membros, não propriamente negociações feitas ao nível dos grupos políticos. Dos grupos parlamentares. Então, há aqui uma diluição do peso dos partidos políticos. Mais ao nível do Conselho da Europa do que ao nível do Parlamento. São os Estados-membros que vão discutir as alianças necessárias e, portanto, que vão garantir que o tal prognóstico de uma Europa que se desfaça ou desconstrua não aconteça. Está nas mãos dos líderes dos nossos países. O crescimento dos verdes e dos partidos que assentam o seu debate, a sua campanha eleitoral nas questões do ambiente, podem vir obrigar a Comissão a transferir de sede das diretivas para regulamentos grande parte daquelas diretivas que os Estados-membros não têm aplicado convenientemente e que por isso a Europa não tem tomado a dianteira. Este é um sintoma, um indicador de futuro. É se calhar um indicador do século XXI, que tem sido até protagonizado pela geração mais jovem, né? Inclusive até por uma miúda. Era interessante saber quem foi que votou nesses partidos. Exatamente. Mas eu acho que é um discurso novo, é um discurso, se calhar, eu quase que diria, não é despolitizado, mas despartidarizado. É um discurso de causas e é um discurso que colhe a juventude, que está um bocadinho cansada. E isto, aliás, é um aspecto interessante que nós podemos depois também ver em relação à nossa própria região e a nível nacional. Há um crescendo de votação em partidos que estão fora do chamado arco do poder, ou que estão fora das estruturas mais tradicionais. Portugal e Espanha não foi bem assim. Mas na região a gente sente uma ligeira mudança. E essa alteração,
significa, no fundo, que temas como o Estado Social, as alterações climáticas, a questão da agricultura biológica, a questão da redução dos plásticos e da poluição do meio ambiente, são cada vez mais temas que a União Europeia tem realmente já tomado algumas diretivas, mas que estes partidos fazem deles a sua causa principal, a sua bandeira. E, portanto, eu penso que eles vão conseguir, face à necessidade que também os outros têm de se aliarem com eles, vão conseguir introduzir estes temas no debate europeu, e isto acho que é um sinal de esperança, para mim é um sinal de esperança em relação ao futuro. Acho que sim. O ambiente faz parte de nós fazemos parte do ambiente, e se não cuidarmos dele de hoje para amanhã, teremos certamente uma vida pior. Pedro Gomes, passando para o nível nacional, há aqui uma espécie de contraciclo. Deixa-me só dizer aqui mais uma coisa sobre as questões ambientais, que tem a ver com o seguinte aspecto. Eu creio que a Piedade tem razão, estou de acordo com ela. Algum deste voto e alguns destes votos desta votação obtida pelos partidos verdes é uma votação pouco ideológica. Alguns são melancia. Mas... Sim. Alguns desses partidos são melancia. Sim, são mais à esquerda. Mas o voto não é um voto ideológico. E repare-se, por o caso português do PAN, nós dificilmente catalogamos o PAN como de esquerda ou como de direita. Tem medidas que são mais à esquerda ou medidas que são mais à direita, mas é um partido que se tem apresentado como um partido não ideológico. É verdade que alinhou com a geringonça também, não fez formalmente parte da solução governativa em Portugal, mas tem votado mais vezes próximo do... Mas já está em bicos de pés para outubro próximo. Com certeza, porque este resultado também lhe dá aqui uma expectativa mais interessante. A extrapolação que aparece a propósito das legislativas daria um grupo parlamentar de 6 deputados. Claro, e essa perspectiva é muito sedutora e com 6 deputados pode influenciar uma solução governativa e se calhar decisivamente. Exato. Agora, e o cheiro do poder é um cheiro sedutor, o perfume do poder é um perfume aliás, de acordo com a sondagem que tivemos conhecimento esta manhã, PS e PAN fazem uma maioria absoluta. Fazem uma maioria absoluta, a sondagem da UPS em cima dos 40%, longe da maioria absoluta, possivelmente não precisará de uma geringonça com todos, não é? Aliás, o PCP, porventura, não vai querer participar na geringonça depois do impacto que a geringonça teve nos seus resultados. Aliás, o PCP é o grande perdedor da geringonça. Perdeu nas autárquicas e perdeu agora significativamente nesta... O BE, ao contrário, ganhou com a geringonça. Exatamente. Mas este voto talvez menos ideológico nos partidos verdes também fez soar uma campainha política junto dos chefes de Estado e de Governo na reunião informal que tiveram na segunda-feira, na cimeira informal que tiveram na segunda-feira, em que eles traçam um perfil de um candidato futuro à Comissão Europeia, dizendo 2 coisas centrais. Primeiro, tem que ter experiência governativa, o que exclui desde logo o candidato alemão. Manfred Werner não tem experiência governativa, embora seja oriundo do maior grupo parlamentar no Parlamento Europeu, no PPE, não tem experiência governativa. Os socialistas e democratas europeus alinham com Frans Timmermans, que ganhou as eleições, o seu partido ganhou as eleições na Holanda, tem experiência governativa, preenche este requisito, mas os chefes de Estado alinham também numa segunda condição. Alguém que tenha uma preocupação com as questões das alterações climáticas, com combater as desigualdades na União Europeia e com medidas de estabilização da União Monetária. São os 3 grandes pressupostos que preenchem o perfil de um candidato. Eu acho que queria dizer que são 3 pressupostos que, se a Europa nos próximos 5 anos conseguisse pelo menos equilibrá-los, que teríamos um futuro risonho. E provavelmente retiraria espaço àqueles partidos que tendem a reduzir o naturalmente. E o livro que eu trago aqui para apresentar hoje do Viriato Sormanho Marques, que se chama Depois da Queda, justamente faz esta reflexão e alerta para a circunstância de termos aqui uma união económica e monetária incompleta, aliás, como nós já aqui referimos várias vezes, e que teve depois as consequências isso também parece que é um grande alerta para que estes temas sejam também dossiês a serem tratados pelos chamados grandes partidos. Ou seja, o facto de acharem que estes são temas marginais, temas de... Os grandes partidos terão percebido isso com os resultados do passado domingo. Provavelmente. Ou seja, eles vão ter que começar a também ter este discurso e esta linguagem, se calhar saírem dos grandes
entrarem por aquilo que se chamam os temas fraturantes, né? Mas que no fundo são temas minoritários aparentemente, mas que têm um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Que preocupam as pessoas neste momento. E eu acho que essa foi uma grande sondagem. Sim, e possivelmente, vamos usar aqui uma expressão da moda, isto vai obrigar a uma mudança de narrativa na União Europeia, ou de várias narrativas na União Europeia. E estas condições que os chefes de Estado e de Governo colocam na segunda-feira, na sua Cimeira Informal, é bem já ilustrativa dessa mudança e da percepção de que as eleições trouxeram aqui outras preocupações que estavam longe da agenda política, da agenda legislativa da União Europeia. Ou bem, não diria que estavam longe. Estavam presentes, mas não tinham a relevância que agora os chefes de Estado e de Governo lhe querem dar, porque perceberam que também o eleitorado está e é tal questão, preocupado. Se queremos combater a abstenção, uma das questões também é falar aquilo que as pessoas querem que sejam temas tratados pelos políticos, pelos responsáveis. Naturalmente. Porque passar um pouco dessas narrativas para a prática, não é? Naturalmente, porque as questões de identificação são essenciais. Na semana passada nós falávamos aqui, a propósito de uma sondagem que o Expresso trazia, que mais de 60% dos eleitores portugueses não sabem o nome de um único eurodeputado. Isto é dramático. Ainda por cima, os eurodeputados portugueses não são assim tantos como isso, são 21 eurodeputados. E há deputados mais desconhecidos, mas há deputados muito mediáticos. E o facto de uma larguíssima maioria do eleitorado não saber quem eram os deputados, e mais do que isso, e quase 50% não sabia a que se destinavam as eleições do passado domingo. Exato. Isto é um grau de... Chegarmos ao nível de saber os nomes dos líderes parlamentares dos diferentes grupos do Parlamento Europeu, enumerar o nome de 3 comissários, provavelmente mais de 90% da população. Sim, piora, os resultados piorarão. Se calhar é mais fácil saber o nome de 3 senadores dos Estados Unidos. No caso dos Açores, sim. Sim. Mas isso dá bem a nota da falta de identificação com a representação política que há no Parlamento Europeu, o distanciamento que há entre as instituições europeias e os cidadãos, a sensação que se tem que na Europa mandam os burocratas e mandam os diretórios políticos dos grandes partidos que decidem tudo entre si e que a opinião dos cidadãos conta muito pouco. E também o facto de, se calhar, uma agenda política da União Europeia estar desintonizada com a realidade sociológica do país, com a preocupação de que as pessoas começam a revelar, quer eleitoralmente no plano interno, quer de maneira informal, com movimentos, associações que chamam a atenção. O Parlamento Europeu até tem aprovado muitas diretivas, muitas orientações que interessam à população. Agora a questão está no mediador ou no transmissor, naquele que é responsável por comunicar e por fazer chegar esta informação ao eleitorado que o elegeu, né? Às pessoas que o elegeram. Eu penso que aí os eurodeputados muitas vezes também fazem a campanha, estão junto das pessoas, mas uma vez integrando o Parlamento Europeu, esquecem-se um bocadinho do que é que devem pedagogicamente devolver à população que o elegeu em termos de iniciativas, em termos de impacto. Nós ouvimos muito nas questões do POSEI ou nas questões nas questões do orçamento das perspectivas financeiras. Os tais grandes dossiês da pesca, da agricultura, etc., dos fundos estruturais e do investimento em equipamentos, mas as questões que tocam diretamente o cotidiano das pessoas, que tocam diretamente a qualidade de vida, a exigência, se calhar agora a questão dos plásticos é um tema mais ou menos falado, mas falado porque há iniciativas se calhar regionais, não propriamente porque nós tínhamos ouvido da parte dos nossos representantes no Parlamento Europeu que essa foi uma orientação até porque muitas dessas iniciativas regionais e nacionais decorrem das diretivas comunitárias. Pedro Gomes, indo ao tema, à questão nacional, Portugal está um pouco em contraciclo em relação ao resto da Europa, não é? Porque os 2 grandes partidos continuaram a ser um vencedor, o outro o segundo lugar. Os partidos tradicionais mantêm-se, com exceção do crescimento do PAN. O Bloco de Esquerda não se pode dizer que já não seja um partido tradicional em Portugal. Sim. Até porque decorre Primeira observação sobre as eleições nacionais é que tivemos uma abstenção muito elevada a nível nacional, 69%, quase 70%, coisa que também se repetiu em mais 6 países europeus, e nos Açores tivemos uma abstenção muitíssimo elevada de praticamente 82%, 81,9%. São números muito demolidores vistos assim,
podemos olhar para estes números de uma maneira um pouco mais fina e perceber, por exemplo, que desta abstenção nacional de quase 70%, uma parte dela é do eleitorado que reside fora de Portugal. Do 1.400.000 eleitores no estrangeiro só votaram pouco mais de 300.000, o que, se fizermos aqui o cálculo à abstenção nacional, isto é, dos residentes em Portugal, dos eleitores residentes em Portugal, temos uma abstenção um pouco mais baixa, na casa dos 60%. Não é um número reconfortante, mas, apesar de tudo, um pouco melhor do que os 70%. É difícil dizer estes resultados transpõem-se diretamente para umas eleições legislativas, até porque a abstenção é menor, o que faz com que mais eleitores vão votar. Agora, estes resultados refletem uma tendência que nós já tínhamos vindo aqui a adivinhar, nós e outros comentadores políticos noutros programas, e as sondagens confirmavam que era uma vitória do PS, uma derrota do PSD. E isto foi evidente. O PSD é o grande derrotado destas eleições, o PS é o grande vencedor. E no PS não é Pedro Marques, é António Costa. António Costa quis fazer desta eleição uma espécie de primárias das legislativas, uma renovação, um pedido de voto de confiança, uma moção de confiança gigantesca. Ele próprio trouxe a política nacional para o debate. Exatamente. Ele próprio que tirou Pedro Marques da campanha. Exatamente, a campanha era sempre com o António Costa. António Costa foi sempre o protagonista diário da campanha, em todas as ações de campanha. E, naturalmente, que ele obteve do eleitorado aquilo que pediu. Um voto de confiança política, uma moção de confiança eleitoral que o deixa confortável para as eleições de outubro próximo. É preciso também sublinhar a circunstância do Bloco de Esquerda se ter tornado o terceiro partido nacional. Coisa que não acontecia até agora. E, como nós dizíamos há bocadinho, é também um dos partidos ganhadores da solução geringonça, ao contrário do PCP, que está na lista dos derrotados. E o CDS-PP, que, com um discurso, eu direi, desadequado, não conseguiu o objetivo de dobrar o seu número de deputados. O CDS que terá feito uma tentativa de evitar a purga de eleitorado para os partidos mais radicais à direita, sim, mas radicalizando de certa forma o seu discurso, direitização do discurso e sai muito penalizado, foi uma coisa que não agradou aos eleitores. Foi uma má opção de campanha eleitoral e o CDS vê-se aqui no papel de quinta força política nestas eleições. É verdade que Santana Lopes foi o que se esperava. Santana Lopes acho que foi abaixo das expectativas, ou pelo menos das expectativas que ele próprio criou. Santana Lopes dizia que o seu objetivo era eleger 2 deputados. Não chegou a nem próximo disso. Admito que em eleições legislativas, com Santana Lopes candidato, cabeça de lista, possa ser um pouco diferente. Mas o que é verdade é que eu creio também que o eleitorado não gosta destas mudanças e destas rupturas para criar novos partidos. O eleitorado português não aprecia muito isto. Ao contrário do que percebe noutros partidos, noutros países, mas em Portugal... Agora finalmente estás respondendo à minha pergunta, depois de ter-lhe feito 2 vezes. Os eleitores portugueses creio que não... São mais conservadores no voto. São mais conservadores no voto. Mais clubistas, digamos. São mais conservadores no voto e o resultado do Aliança é precisamente isto. Apesar do carisma, da tenacidade, da capacidade de luta de Santana Lopes, que é um animal político, o que é verdade é que... E do incidente no meio da campanha. Exato. O que é verdade é que o partido não descolou e reduziu-se aqui à mistura onde estão os pequenos partidos. Curiosamente, nos Açores teve o dobro da percentagem do nível nacional. Sim, esse é o caso. Isso deve dar que pensar a Alexandre Gaudense. Esse é o caso significativo, mas o que é verdade é que o PSD também nos Açores tem uma percentagem que está dentro da percentagem nacional do PSD, menos 0,4%. Irrelevante. O que significa também que o eleitorado do PSD não se... Por acaso é dos temas da região que é complicado. É como é que um partido sem candidato conseguiu manter o seu eleitorado exatamente inalterável. Mas as razões que o Pedro estava a dizer há pouco, há um certo clubismo. Sim, as pessoas... Mas há ali 10, 12% do eleitorado. Os votos brancos não subiram significativamente. A abstenção está dentro da abstenção, tem mais 0,5%, não subiu excepcionalmente, não podemos dizer que os eleitores do PSD ficaram em casa, e o PSD nos Açores tem 21,8%, enquanto teve 22,2%. Até porque, percentualmente, a perca de votos para a abstenção, quer de PS, quer de PSD, é idêntica. Agora, este resultado não faz... Grande parte dos votos da Aliança vão
vêm do CDS. Sim, e praticamente alguma franja alguma do PSD. Alguma franja, alguns eleitores. Os dirigentes do Aliança nos Açores são quase todos oriundos do Claro, PSD. e há alguns eleitores do PSD que se deslocaram para o Aliança, votando no Aliança sem qualquer risco político, digamos Por assim. acaso eu fiz uma soma somando portanto, os votos do PSD, do CDS e do Aliança e comparando com as eleições de 2014, dá exatamente a mesma porcentagem, são 29,6%. Portanto, não, se nós considerássemos um bloco de 29,6%, que é exatamente a mesma porcentagem. Agora, este resultado não transforma Alexandre Albense num vencedor. Ele não pode dizer, aliás, ele também não o disse, não é um vencedor destas eleições. A estratégia do PSD de não fazer campanha foi uma estratégia original e nunca antes feita por nenhum partido regional, enfim, dos grandes partidos nos Açores. O PSD não elegeu 8 deputados, se tivesse eleito 8 deputados, tinha sido um drama para Alexandre Gaudêncio. Como não elegeu, o problema passou ao lado da porta e se não elegesse o Otávio por um bocadinho assim também... Da sede do PSD. Agora, este é um resultado também amargo, porque o PSD nos Açores tem um resultado percentual igual ao PSD Nacional, portanto significa que o eleitorado, os militantes, os eleitores do PSD, não são os militantes só, exatamente, não se comoveram muito com o discurso. Às eleições, os resultados eleitorais na região, já vamos, ainda a nível nacional... Estou muito desorganizado. Não tem problema. Se interessa é debater os assuntos que menos precisam de ser debatidos e escalpelizados. Ainda voltando à questão nacional, Piedade, essa espécie de primárias das legislativas que foi, como já aqui dissemos, estratégia clara de António Costa, que permite ao Partido Socialista arrancar esta pré-campanha que já começa daqui a dias com mais... Já começou. Com mais descanso. Já começou. A pré-campanha já começou. Na verdade começou com as... No domingo. Com as europeias. Exatamente. Eu penso que claramente este resultado das europeias é positivo para o Partido Socialista. Isso não há dúvida, porque há um histórico dizer-se que as europeias... 15 dias antes estavam praticamente empatados, não é? Mas há um histórico dizer-se que as europeias penalizam os governos e, neste caso, não penalizou o governo. Talvez tenha penalizado mais o governo regional, porque baixou ligeiramente a percentagem do Partido Socialista na região, mas a nível nacional, antes, por contrário, subiu mesmo que ligeiramente o tal pouquinho que se falava das últimas eleições. Portanto, eu penso que aí o Partido Socialista ganha, e ganha sobretudo esta perspectiva de ter eventuais novos aliados para uma eventual nova geringonça numa próxima legislatura. E, sem dúvida também, que estas eleições foram um cartão amarelo, alaranjado, vermelho para a Associação Cristas, para o próprio Rio, porque eles de alguma forma tiveram um posicionamento dentro do espectro político que se calhar não corresponderia ao sentimento dos seus eleitorados, dos seus filiados, até dos seus militantes, e agora estão fazendo alguma tentativa de se reposicionarem. Mas faltam 4 meses para as eleições e, portanto, há determinadas decisões que se calhar já deviam ter sido revistas anteriormente. E no caso do Rio, há bocadinho o Pedro dizia que isto tinha sido uma vitória de António Costa, isto também se calhar podemos dizer que foi uma derrota de Rui Rio. Não sei se foi uma derrota de Paulo Rangel, apesar que também é uma derrota deste candidato, porque ele tem uma experiência alargada de eurodeputado e, portanto, teria uma responsabilidade acrescida face ao seu principal opositor, Pedro Marques, de dar um testemunho e de dar um discurso muito mais ancorado na Europa. O que não aconteceu, porque centraram-se muito nas questões nacionais e, portanto, fizeram uma campanha muito de debate. Foram ao reboque daquilo que Costa queria. Isso não é correto. Agora, há também há mais derrotados que é importante falar, já se falou aqui da CDU. A CDU vem numa tendência de diminuição de votação desde 2015, inclusive passando pelas autárquicas, onde perdeu 10 câmaras, perdeu num distrito onde normalmente ganha, que é Beja, e, portanto, cada vez, de alguma forma, isso reflete que o eleitorado comunista é um eleitorado envelhecido e que, porventura, o Partido Comunista não conseguisse renovar. Não sei se isso também tem a ver com a própria liderança do partido, que também leva tempo a se renovar, o que não foi o caso açoriano, onde o líder teve muito pouco tempo. Um outro grande perdedor destas eleições, que se fala muito pouco, é Marinho Pinto.
Mas se nós olharmos a um candidato, um partido, né, que conseguiu 7,14% em 2014 e que agora consegue 0,48%, vê-se bem que um bocadinho, aquilo que a gente dizia há bocadinho, as campanhas centradas numa pessoa e demasiado personalizadas podem resultar, o caso Marinho Pinho até resultou, mas depois não tem... Resultou uma vez. Porque depois também mudou a estrutura partidária, calhou um partido... E desapareceu politicamente. Foi muito crítico em relação ao Parlamento Europeu, mas depois beneficiou do Parlamento Europeu. Tem um discurso sempre muito agressivo e muito antidemocrático, até poderemos assim dizer, e eu penso que isto foi reconhecido pelo eleitorado e, portanto, é um dos grandes perdedores. Claro que dentro dos que ganham com estas eleições, para além do Partido Socialista, sem dúvida que é o PAN, vem um bocadinho nesta linha do que nós dissemos, dos temas das alterações climáticas, dos temas do crescendo dos verdes na União Europeia, porque este é um deputado que vai se sentar no grupo parlamentar dos Verdes e, portanto, vai engrossar a presença. É a primeira vez que Portugal está presente neste grupo parlamentar europeu e isto acho que é um aspecto importante. O Bloco de Esquerda também aparece aqui com uma posição reforçada que vai criar, com certeza, essas expectativas em relação às legislativas de outubro, uma vez que, se o Partido Socialista tiver a alternativa à geringonça, porventura o Bloco de Esquerda vai preferir estar fora da geringonça para não deixar o PCP sozinho a fazer oposição ao governo. Porque, sem dúvida, que uma aliança governativa retira algum poder de oposição crítica no Parlamento, o que não deixa o que no caso do Bloco de Esquerda foi gerido, sobretudo nesta última fase do mandato, gerido de forma a tentar manter o seu eleitorado sem se comprometer com os apoios que deu ao governo. O PCP não conseguiu fazer isso. Eu penso que, no caso, o dossiê dos professores foi decisivo para alguns partidos. E, no caso do PCP, com o líder da FENPROF, que é militante do PCP e que fez um discurso muito a favor da causa dos professores e que depois foi uma causa perdida, de alguma forma perdida, acabou por prejudicar o próprio PCP. Portanto, há, às vezes, as posições mais radicais dos partidos. Neste caso, um partido que até estava integrado numa aliança governativa, ou num apoio governativo, mais concretamente parlamentar, acho que o PCP não soube gerir isso. Portanto, há aqui uma novidade para outubro, que é ver qual é o resultado eleitoral e que alianças possíveis é que o Partido Socialista pode fazer, partindo do pressuposto que, a fazer fé nas sondagens, o Partido Socialista ganha as próximas eleições. Obviamente que isto é sempre uma decisão do eleitorado. Claro. Pedro, os partidos tradicionais mantiveram o seu eleitorado, perderam muitos eleitores para a abstenção e para os partidos mais pequenos, mas ainda assim, como eu disse há pouco, em Portugal, ao contrário do resto da Europa, os grandes vencedores ainda foram partidos tradicionais. De qualquer forma, aqui na região, fazendo umas continhas assim, muito rapidamente, se somarmos à abstenção os brancos e os nulos, só 7,6% dos eleitores escolheram votar no partido. Isso retira a legitimidade eleitoral a quem nos vai representar ou não? Não podemos dizer isso desta maneira. Belisca a legitimidade, mas não retira, porque o processo é democrático. Votou quem quis votar. Agora é preciso requalificar esta democracia e percebermos, e os cidadãos, a imprensa... André Bradford tentou fazer isso. Os partidos... Chamou à unidade regional, fez uma tentativa de combater a abstenção. O André Bradford fez a campanha que era expectável, era o único candidato em lugar elegível, estaria eleito à partida, a menos que acontecesse uma hecatombe eleitoral no país, coisa que não era previsível, e ele procura também aqui fazer um rassemblement, usamos aqui a expressão francesa, à sua volta e dizer: eu sou o único eurodeputado dos Açores, sou a voz dos Açores, foi este o slogan do discurso de campanha eleitoral, e procurou fazer aqui um apoio a uma votação transversal, coisa que os resultados também não demonstram que tenha sido conseguido. O PS Açores ficou na linha dos resultados nacionais, é claramente um vencedor regional, porque ganhou em todas as ilhas, ganhou em todos os concelhos dos Açores, ganhou melhor em algumas ilhas do que noutras. O Faial é um problema político para o PS, já se percebeu, é onde o PSD também tem o seu melhor resultado e o PS tem o seu pior resultado, mas isto tem a ver com questões
de política regional muito... Rabo de peixe, há vezes problema com o PS. Muito precisas. Rabo de peixe também é outro... Embora o rabo de peixe tenha quase 90% de abstenção. Sim, mas... Sim, eu não ia descer aqui ao nível da freguesia, mas de facto isto é verdade. Agora, o que nós estamos aqui a assistir, quer no plano nacional, quer no plano regional, é o seguinte, parece-me, que é o PS e o PSD parece não terem para onde crescer do ponto de vista eleitoral. Este é que é o dado, para mim, mais significativo destas eleições. O PS repete os seus resultados de 2014, o PSD está dentro dos resultados também de 2014, e nós não assistimos ao partido que está no poder a saltar para 40%, ou 41%, ou 42%, não salta. Os partidos que estão à volta da solução governativa, sim senhor, crescem, mas ele próprio não cresce eleitoralmente. Lá como cá. E o PSD também não cresce. E isto não é um problema, pode ser um problema de liderança, mas pode ser também um problema de posicionamento dos próprios partidos. E isto vai ser interessante nós seguirmos com atenção para as eleições legislativas, que é percebermos se de facto aquilo que hoje a sondagem do Jornal de Notícias TSF diz, indica que se houvesse legislativas, ainda foi feito antes das europeias, o trabalho. Foi feito ainda na campanha eleitoral. E na campanha eleitoral, se houvesse eleições legislativas, o PS teria 40%, vamos ver se isso se vai de facto concretizar ou não, porque esta eleição não confirma isso. E o PS ganhando eleições europeias, estando no poder, não é um facto inédito, isto já tinha acontecido há 20 anos atrás com o António Guterres, quando era Primeiro-Ministro, e com o Mário Soares, cabeça de lista, e já tinha acontecido com Cavaco Silva em 89, quando o PSD estava no poder. Portanto, há aqui e ambos tiveram resultados superiores ao resultado de António Costa. Isto é, ele ganha, tem mérito por ganhar, com certeza, mas este resultado não é um resultado confortável, digamos, lustroso, muito brilhante. É apenas confortável. É confortável. É uma vitória, mas não é uma vitória esmagadora. E o problema aqui é um problema de crescimento eleitoral e de saber se estes partidos, de facto, os dois grandes partidos, conseguem ou não conseguem aumentar o seu resultado eleitoral, ir buscar eleitorado ao centro e à abstenção. Na Madeira o PSD conseguiu isso. Eu ia justamente buscar eleitorado à abstenção. A única região do país em que o PSD consegue mais de 50%. E exatamente, o PSD consegue mais de 50%. Quando toca a rebate... Tocou a rebate porque as sondagens para as regionais indiciavam o PSD em perda eleitoral. O PS, a campanha de alarme soou na sede do PS. O PS teve só 25,8%. A admissão do Presidente da Câmara do Funchal. Admissão não, vai apressar a saída antecipada de Paulo Cafofo para que é o candidato do PS a Presidente do Governo Regional. E, naturalmente, que isto torna as coisas um pouco mais animadoras, ou bastante mais animadoras, para Miguel Albuquerque e o PSD Madeira. Contudo, há aqui um dado que é importante. O Juntos pelo Povo, que é um movimento que tem assento parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira e com uma representação parlamentar expressiva, não concorreu às eleições para o Parlamento Europeu. E há aqui um eleitorado do Juntos pelo Povo que não votou no PS. Pelos resultados não votou no PS, provavelmente votou no PSD. E isso em eleições regionais poderá ter aqui um resultado, diferente e poderá vir a originar aí sim uma solução governativa hipotética de entendimento do PSD com os Juntos pelo Povo e com outros partidos que queiram encontrar uma solução governativa saída de um quadro parlamentar multipolar, direi assim. Agora, de facto, estes resultados, sendo bons para o PS, maus para o PSD, do lado do PSD, da derrota do Rui Rio, isto significa que o PSD tem que mudar também alguma coisa. Aliás, Rui Rio disse isto na noite eleitoral. Só de acrescentar um aspecto, só para completar essa ideia, que eu fiz o exercício de somar o PS, o PSD e o CDS, os chamados partidos do arco do poder na região, e em 2009 estes três partidos tiveram 80,7% das eleições. Em 2014 tiveram 70,9% dos resultados eleitorais e em 2019 tiveram 68%. E, portanto, apesar de haver esta, parece que posição inamovível, né, dos grandes partidos, há uma diminuição do seu peso político na região. Mas não tão grande como ao nível europeu. Não tão grande como ao nível europeu, mas que está a dar espaço para emergir, porque o PAN triplicou a sua votação, o Bloco de Esquerda duplicou a sua votação, ou seja,
devagarinho outras forças políticas vão ganhando terreno e se estes partidos não repensarem as suas estratégias, a sua forma de estar no terreno e os seus dossiês principais em termos de debate, provavelmente... Os dossiês aqui na região continuam a ser os mesmos sempre, não é? Exato. Pausema, pescas, pausema agricultura... Eu penso que começa a... Ou seja, nós vivemos dependentes da Europa, mas depois quando chega a escolhermos os nossos representantes na Europa, ficamos em casa. Exatamente. Porque temos a maior extensão do país. Exatamente. E esta incapacidade de nos autonomizarmos e de nos afirmarmos para o potencial que a região tem, independentemente dos apoios europeus, eu acho que é algo que tem que ser pensado no futuro. O que é que a região é e o que é que a região pode ser, independentemente do apoio que se solicita depois na União Europeia. E, portanto, esta autonomização e estes novos temas que são necessários serem trabalhados, penso que é algo, inclusive, temas como a economia do mar, temas como a economia verde, ou seja, todos esses aspectos que estão de alguma forma ligados aos temas que tivemos a dizer que são O que é facto é que os grandes partidos nunca disseram às populações nós vivemos dependentes da Europa. Mas a realidade... Só isso é que pode justificar as pessoas terem tanto desprezo pela Europa. Não? Porque, no fim de contas, comemos e respiramos porque a Europa nos paga para respirar e para comer. Porque se habituaram a resolver as suas dificuldades com o recurso aos apoios europeus. Quem nos traz uma sugestão de leitura esta semana bastante condicente com o tema que tivemos aqui a conversar consigo durante esta quase hora, é o Pedro Gomes. Eu trago um livro que foi editado em abril deste ano, é de Viriato Sormanho Marques, é uma reflexão sobre a Europa, chama-se Depois da Queda, e Viriato Sormanho Marques é um intelectual de esquerda, um pensador das questões europeias, com um pensamento claro, muito preciso, e a tese deste livro é que a Europa muda de rumo, muda de vida, aprofunda a união económica e monetária, aprofunda os processos de decisão, no fundo, aprofundamos a integração europeia e concedemos mais poderes à União Europeia, sobretudo na área económica e monetária, ou então a Europa correrá o risco de se fragmentar. É um livro muito interessante que nos põe a pensar e nos ajuda a refletir sobre o futuro da Europa, que eu recomendo vivamente. Muito obrigado aos dois, Piedade, Pedro Gomes. Para si que está lá em casa, que nos viu no sofá, no tablet, no telemóvel, a televisão hoje é quase tão ubíqua como a rádio. Nós voltamos para a semana com mais temas dos Açores para o mundo e do mundo para os Açores. E até lá, haja saúde.